Hardcore motherfucker. E aí galera, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Punk Ska Core TV. Como a proposta do canal é falar sobre diferentes vertentes do punk hardcore, depois de 2 vídeos focados em bandas mais melódicas, hoje o foco é outro. Ainda virão muito mais bandas melódicas que marcaram nossa adolescência, bandas de pop punk, ska, oi e o que estiver relacionado ao punk hardcore. Inclusive tem dica pra galera do melódico aqui nesse vídeo. Mas hoje é dia de ignorância e porrada sonora. Vamos falar de uma das bandas mais cascudas da cena hardcore de Nova York. Com vocês, Madball. Prepare-se para conhecer as origens, as formações, a discografia, as tretas, curiosidades, a temática e o legado dessa verdadeira instituição do hardcore nova-iorquino. Então segura o moche, já deixa aquele like e se inscreve para dar uma força pro canal, porque hoje o vídeo tá tão bruto que talvez você não esteja inteiro para dar o like quando ele acabar. O som do Madball é uma mistura explosiva de Agnostic Front, Psychophiral, com os toques de groove e riffs influenciados por metal. A banda sempre teve uma relação profunda com Nova York, que deu nome a músicas, foi citada em outras e aparece na capa do disco Hold It Down, sem contar que eles sempre se apresentam como orgulhosos representantes do New York Hardcore. Assim como o hardcore californiano é caracterizado por uma vibe mais festiva, melódica e alegre, a cena de Nova York é mais bruta, caracterizada por um som mais pesado e agressivo, e o Madball tem grande importância na consolidação desse estilo como marca registrada da cidade. O nome da banda veio de uma coleção de bolas de borracha dos anos 80, chamada Madballs. Eles escolheram o nome porque as bolas tinham uma aparência bruta, além de ser um brinquedo, dando nome a uma banda de um vocalista de 12 anos de idade. These Madballs are so obnoxious and weird, you can toss them, catch them, smash them. You'll want to collect all the Madballs, including the new 6 series. Madballs and new 6 series Madballs are all sold separately. Junto com bandas como Agnostic Front, Vietnam, Bulldoze, Resistance, H2O e do grupo de hip hop Special Teams, eles fazem parte da Crew DMS, uma sigla para Demonstrating My Style. Para quem não está familiarizado com a cultura do hardcore, uma crew é uma espécie de coletivo, uma galera, ou, na falta de um termo melhor, mas para ser mais facilmente compreendido, uma gangue. Claro, não necessariamente com a conotação criminosa do termo. As letras da banda abordam temas clássicos do hardcore: lealdade, sobrevivência nas ruas, respeito, raiva contra a falsidade, orgulho de suas origens e da sua comunidade, superação e autoconfiança. O Madball sempre falou a língua das ruas e das minorias urbanas, e o vocalista Fred, vindo do Bronx, canalizava a vivência da juventude marginalizada em letras que misturavam agressividade e mensagem. O vocalista Fred Christian é filho de uma cubana com um colombiano, o que explica seu espanhol fluente. Ele teve 3 irmãos mais velhos da mesma mãe, sendo Roger Mart, vocalista da Agnostic Front, o mais velho. E por que eu estou mencionando isso? Porque isso explica as origens da banda. Quando a família de Fred se mudou para Miramar, na Flórida, Roger Martin decidiu ficar em Nova York, onde acabou tendo contato com a cena e formando o Agnostic Front, que seria o pai do Madball. E então, no fim dos anos 80, nos becos sujos e pichados de Nova York, nasceu o Madball, uma espécie de spin-off do Agnostic Front, com o objetivo de dar voz ao jovem Fred, o meio-irmão de Roger Martin. Na época, o punk já tinha passado por sua primeira fase explosiva e seu filho, o hardcore, estava se tornando mais pesado, mais urbano e mais influenciado por elementos de metal. Em Nova York já havia sido moldada uma estética de rua, senso de comunidade e violência nos shows. Para ser mais exato, a história do Madball começa em 1988, quando Fred tinha apenas 12 anos de idade e subiu ao palco em uma participação especial num show do Agnostic Front. A coisa foi crescendo, Fred acabou virando um vocalista fixo, e a banda, que era só um projeto paralelo zoeiro, acabou virando um dos maiores expoentes da lendária cena hardcore de Nova York. A formação inicial era praticamente uma filial do Agnostic Front, com Fred Christian nos vocais e os demais membros do Agnostic, Roger Martin no baixo, Vinny Stigma na guitarra e Will Shepler na bateria. Em 1989, essa formação gravou o primeiro EP da banda, Ball of Destruction, que tinha sobras e versões alternativas de músicas do Agnostic Front, mais algumas composições próprias e um cover do Negative Approach. Era praticamente o Agnostic Front Jr., só que com o Fred nos vocais. Ele tinha apenas 13 anos, parecia um moleque do Stranger Things, mas já gritava como um veterano. O EP não tem polimento, não tem firula, é o som das ruas. As músicas são curtas, a mais longa tem 1 minuto e 6 segundos. As estruturas são simples e o som é mais similar a bandas dos primórdios do hardcore do que com o Madball de hoje. As guitarras são cortantes, mas sem o peso que seria a marca do Madball. As letras são típicas do hardcore da época. Discriminate Me fala do preconceito e exclusão social, algo que afetava Roger e Fred, já que eram filhos de imigrantes latinos.
Wish You Care fala sobre violência urbana e indiferença, e Smell the Bacon é um ataque à brutalidade policial. O segundo EP da banda, Dropping Many Suckers, foi lançado em 1992. O título, Derrubando Muitos Idiotas, já mostra a postura das ruas adotada pela banda. Mais pra frente eu vou citar um incidente que mostra que essa postura não são meras palavras ao vento. Os caras realmente vivem o que cantam. A produção é crua. O som não é limpo, é mais pesado e direto ao ponto, com guitarras grossas e baixo presente. A voz jovem e agressiva de Fred já se mostra marcante, com mais cara de Madball do que no primeiro EP. Referências à falta de lealdade à cena e aos amigos aparecem todo o tempo, mostrando que para a banda fidelidade é algo inegociável. A repercussão do boca a boca e nos shows foi intensa e a banda ganhou visibilidade, vindo assinar com a Roadrunner Records, que já trabalhava com bandas de metal como Sepultura e crossover como Biohazard. Depois do lançamento de Dropping Many Suckers, o guitarrista Matt Henderson, que estava no Agnostic Front, entrou para o Madball, deixando a banda com 2 guitarristas. No ano seguinte, em 1993, Roger Mart saiu da banda para focar no Agnostic Front, e Fred chamou seu amigo Jorge Guerra, mais conhecido por Hoya Rock, que estava à procura de uma banda após sua ex-banda, o Demais, parar de tocar. Ele trouxe aquele grave pesado para o som e acabou virando figura icônica do hardcore nova-iorquino. Ao lado de Matt Henderson, deu forma ao som clássico do Madball nos discos seguintes. O full álbum de estreia, Set It Off, veio em 1994. Uma produção nervosa, brutal e direta, com riffs pesados e letras das ruas. Um clássico do hardcore, com uma capa marcante que se tornou um dos discos chaves da história da cena local. Marco na consolidação do estilo nova-iorquino, elevou o nome do Madball como um dos mais respeitados do gênero. Algumas faixas têm influências sutis de metal e crossover, mas sempre com os 2 pés no hardcore. Sobre as letras, retratam a realidade das ruas nova-iorquinas, abordando violência urbana, gangues, vingança e deslealdade. A música Lockdown trata de injustiça policial e judiciária, e a música CTYC é um tributo direto a um amigo próximo da banda que faleceu. A sigla CTYC significa Connecticut Young and Crazy, nome de um coletivo de apoiadores da cena hardcore que eram particularmente próximos ao Madball e de outras bandas de Nova York e arredores. Eles vinham do estado vizinho de Connecticut e estavam sempre presentes nos shows de Nova York. Set It Off é um disco de extrema relevância histórica, ajudou a firmar o beatdown caracterizado por riffs mais cadenciados e grooves pesados que seriam explorados por bandas metalcore nos anos 2000. É o preferido de boa parte dos fãs, junto com o álbum que viria a seguir. Para muitos é um dos melhores discos hardcore dos anos 90 e se você quer entender o que é o hardcore em sua pura essência sonora, esse disco é obrigatório. Em 1995 lançaram um split EP de 5 músicas chamado Unity, com a banda britânica Offset. O Madball tem 2 músicas e o Offset 3. Em junho de 1996 foi a vez do lançamento do segundo álbum, Demonstrating My Style, com uma produção melhor, mais groove, mais pesado, mais Nova York. Aclamado pelos fãs, virou outro grande clássico do hardcore nova-iorquino. Destaque para outra capa impactante para excelente Pride, Times Are Changing, que fala sobre mudanças e superação de dificuldades. A faixa Demonstrating My Style sintetiza o ethos do álbum, lealdade à cena e agressividade. O álbum é uma homenagem à identidade do Madball e à cena hardcore nova-iorquina. Com um som direto, letras honestas e espírito de rua, o álbum é essencial para quem quer entender a força do hardcore dos anos 90. Não o mais técnico nem o mais melódico, mas o mais real e visceral. Em 1998, a banda lançou o álbum Look My Way, com a estreia de um novo baterista, John LaFata. É o disco mais metálico do Madball até então. Há riffs com mais groove, levadas mais arrastadas e produção mais polida. As guitarras têm peso e densidade dignas de uma banda de metal. Ainda assim, a raiz hardcore permanece presente. Vocais gritados, breakdowns e letras diretas. A faixa título tem um groove marcante e um breakdown memorável. Alguns elogiaram a evolução sonora e o peso mais metalizado.
Outros sentiram que a banda estava se distanciando demais do hardcore tradicional, devido a algumas músicas com ritmo mais arrastado. O disco influenciou diretamente bandas de beatdown hardcore e metalcore, como Hatebreed, Sworn Enemy, First Blood, entre outras. A turnê de divulgação do álbum passou pelos Estados Unidos, Europa e América Latina, firmando de vez a base internacional da banda. Esto es para mi madre, ella me enseñó a querer. Y para mis hermanos, que me ayudaron a mantener. Em 2000, a banda lançou o último álbum da fase clássica, Hold It Down. A banda voltava a uma gravadora independente, Epitaph Records, depois de 3 discos lançados pela Roadrunner. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o hardcore estava passando por uma mutação. O metalcore começava a ganhar força e o hardcore tradicional estava sendo desafiado por novos sons. O Madball, vindo diretamente do coração da cena nova-iorquina, já era veterano e respeitado, e depois de um disco mais metalizado, voltava às raízes hardcore com mais velocidade e clima das ruas. Hold It Down é hardcore puro com riffs densos, bateria seca e tradicional groove do Madball. O som mistura a violência rítmica do hardcore com o peso do metal, mas sempre mantendo a cadência e o bounce típicos do hardcore nova-iorquino. As letras seguem a linha tradicional da banda, lealdade, honra, código de conduta das ruas, defesa da cena hardcore, entre outros. Não há metáforas rebuscadas, é direto, cru e real. A intro é um discurso sobre o que é ser hardcore, com uma batida de hip hop ao fundo. Em 2001, a banda anunciou seu fim, com Fred dedicando mais tempo a outros projetos. Mas felizmente isso durou pouco e eles voltaram já em 2002, com novos membros. O guitarrista Brian Mitz Daniels e o baterista Rig Ross. Em 2003 lançaram a coletânea The Best of Madball, enquanto a banda preparava material novo. Em 2004 a banda voltou com o EP NYAJC, sigla para New York Hardcore, curto mas poderoso, um aperitivo do que estava por vir. Em 2004, o vocalista Fred e o baixista Roya formaram a banda Racing Street, que é tipo um Vingadores do hardcore. Além de 2 membros do Madball, ela contava também com membros do H2O, Cro-Mags e New Found Glory. Embora o guitarrista Chad Gilbert, do New Found Glory, não pudesse ter seu nome nos créditos ou tocar ao vivo com a banda devido a questões contratuais com sua gravadora. E aí fica outra dica aqui do vídeo, agora para a galera do melódico. Por favor, ouçam Racing Street, essa banda é maravilhosa. E se você está assustado com Madball, relaxa que Racing Street é bem mais leve. Em 2005 lançaram o álbum Legacy, um nome apropriado que acrescenta ainda mais ao já importante legado da banda. Letras bastante focadas no orgulho hardcore, produção caprichada, som mais limpo, mas sem abandonar o peso e a brutalidade. O álbum combina bem o groove do hardcore com a precisão do metal, mas sem virar metalcore. É Madball puro, soco na cara com consciência de rua. As letras simples, mas eficazes, não tem nada de glamour ou pose. É sobrevivência, irmandade, orgulho hardcore e seguir firme apesar das dificuldades. Servem tanto para o mosh quanto para a vida. Para os fãs de longa data, foi um sinal de que o Madball não tinha perdido o gás. Na crítica especializada, as opiniões foram majoritariamente positivas. Legacy não chegou a romper barreiras ou alcançar novos públicos como algumas bandas faziam na época com flertes ao mainstream, mas dentro da cena hardcore solidificou o Madball como uma das bandas mais respeitadas e consistentes do estilo. Foi o primeiro álbum dos caras pela Ferret Music, um selo mais ligado ao metalcore e hardcore moderno, o que ajudou a colocar o nome da banda em novos contextos, mas não que a banda tenha ganho um novo público com essa mudança. Legacy não inventa moda, não tenta agradar ao mainstream. É o Madball fazendo o que sabe, hardcore de rua com coração. Uma reverência à própria história e uma mensagem clara. Eles não estão brincando e vão sempre honrar o legado criado. Em agosto de 2007, a banda lançou Infiltrate the System, um disco mais político, mais maduro, mas sem perder o soco na cara. Já conheci gente que se referia ao Madball como hardcore burro, por não tratar de questões políticas. Mas só para constar, pseudo-intelectualidade não é uma demonstração de inteligência. Se você achar que é mais inteligente do que os outros só porque escuta uma banda que contesta o sistema, não significa nada.
Mesmo porque essas contestações muitas das vezes são feitas de uma maneira que, para usar um eufemismo, carece de inteligência. O disco traz um hardcore típico do Madball, com groove pesado, riffs secos, andamentos quebrados e os vocais fortes de Fred. A sonoridade é um equilíbrio entre o hardcore tradicional de Nova York e uma produção mais encorpada, meio crossover até em alguns momentos. A guitarra de Mitz adiciona camadas mais metálicas e o baixo de Hoya Rock continua firme, com aquele peso rítmico característico. A banda não tenta reinventar nada, ela reforça suas raízes com pequenas modernizações. Demonstrando coerência em Liberty or Death, Fred ataca regimes ditatoriais, sejam fascistas ou comunistas, como o de Cuba, que oprimiram a família de sua mãe ou que a levou a emigrar para os Estados Unidos. Como o título sugere, Infiltrate the System fala sobre quebrar as regras impostas, questionar autoridades, resistir à opressão e se manter fiel às raízes. É um disco com carga política, mas sem ser panfletário. Fala-se de identidade e lealdade da cena hardcore e da vida das ruas. Em 2009, o baterista Rick Ross deixou a banda para ir para o Scarhead, dando lugar a Ben do Soul, ex-Throwdown apenas para as turnês. No mesmo ano, Fred lançou o álbum Catholic Guilt, parte de seu projeto paralelo de hip hop, no qual ele usa o nome Fred Madball. Desde los barrios a las favelas, sinceramente respeta las reglas callejeras, nos novela, es mi vida, no te quemes, soy candela. Em fevereiro de 2010, Jay Weinberg, que viria a tocar no Slipknot, havia assumido a bateria, mas 7 meses depois a banda mandou ele embora, alegando conflitos pessoais, embora Jay diga que já tinha pulado fora antes por diferenças de personalidade. Fred disse numa entrevista: "Estou deixando Jay ir porque sinto que ele não representa bem a banda em termos de caráter." Ele saiu deixando o próximo álbum gravado e foi substituído por Mike Justian. Ainda em 2010, em outubro, lançaram Empire, mantendo a vibe raivosa com groove e peso calibrado. É um disco mais técnico e moderno, com uma produção mais caprichada, feita por Eric Rutan, guitarrista do Cannibal Corpse, mas ainda assim bem hardcore raiz, pesado, direto e sem firulas. Eric é conhecido por trabalhos com bandas de metal extremo como Hate Eternal, Crisium e Morbid Angel. A crítica especializada viu o álbum como uma declaração de princípios. O Madball não estava tentando agradar ninguém fora da bolha hardcore. Em tempos de modismos e fusões de estilos, o álbum é quase um manifesto. O hardcore ainda está vivo, e eles eram a prova. Em 2012 lançaram o EP Rebellion, de forma independente. É um trabalho direto, agressivo e com produção crua, marcando o retorno às raízes da banda. O disco é curto, tem cerca de 12 minutos. Depois do Empire, que teve boa recepção, mas recebeu críticas por uma produção um pouco mais limpa, Rebellion surgiu como um contra-ataque, cru, direto, sem filtro. Lembra que no começo do vídeo, quando eu falei sobre o EP Dropping Many Suckers, eu disse que o nome, que significa derrubando muitos idiotas, não eram meras palavras ao vento e eles realmente viviam o que cantavam? Pois então, na noite de 15 de dezembro de 2013, num show em Graz, na Áustria, os neonazis babacas começaram a fazer saudações nazistas para a banda. Ok, neonazi babaca é redundância. Mas o vocalista Fred ficou visivelmente irritado e começou a xingar os caras, mas eles não pararam. Até que chegou o momento que Fred não aguentou mais e desceu do palco indo na direção deles. Os imbecis foram expulsos e a banda voltou ao palco, dando continuidade ao show. O vídeo a seguir está em qualidade bem ruim e não dá pra ver se realmente derrubaram muitos idiotas, como diz o nome do EP. Mas ele se predispôs a isso e mereceu os aplausos que recebeu.
Pussy shit. Now you see everybody in here, you paid a lot of money to come in here and have a good time with all the fucking bands. And then you get these pussy motherfuckers that come in here just to start trouble and try to bring out some shit on people, man. That's just fucking disrespectful to you, to me, to him, to every fucking guy. You see, we are from the motherfucking streets. We don't talk. We fucking handle our business. This is Get Out. Em junho de 2014 lançaram Hardcore Lives, uma declaração de guerra e de amor à cena hardcore. O disco mantém a assinatura sonora clássica do Madball, riffs pesados, groove acentuado, vocais poderosos e aquela temática sobre a cena. É direto, pesado, sincero e com boa produção, sem sacrificar a crueza essencial do hardcore. O álbum equilibra momentos rápidos e violentos, como em True School e My Armor, com faixas mais cadenciadas, como Nothing to Me e Beacon of Life. Há também participações especiais que agregam bastante ao álbum, como Toby Morse do H2O, Candace Popolo do Walls of Jericho e Scott Vogel do Terror. O título do álbum já diz tudo, é para dar aquele up no orgulho hardcore. O disco foi bastante elogiado pela crítica e pelos fãs. A turnê de divulgação do disco passou por mais de 30 países, incluindo Brasil, Argentina e México, reforçando o status global da banda. Embora já fossem consagrados na cena, o disco provou que ainda tinham muito o que dizer, não apenas viver do passado. Consolidou o grupo como um pilar eterno do hardcore mundial e influenciou várias bandas novas a voltarem às raízes do gênero com autenticidade. Definitivamente é um disco que honra o nome que carrega. Em outubro de 2017, o guitarrista Mitz deixou a banda, para um breve retorno de Matt Henderson. Em junho de 2018 foi lançado o álbum For the Cause, com participações do Ice-T, rapper e vocalista do Body Count, e do Tim Armstrong, vocalista e guitarrista do Rancid. O título é direto, é pela causa, seja ela o hardcore, a resistência ou a luta diária de quem vive à margem da sociedade. Parte dos fãs criticaram a limpeza do som, mas a maior parte aprovou o disco. Eu particularmente gosto bastante desse disco, embora em algumas faixas o Fred tenha um vocal mais melódico que claramente não encaixa bem com ele. Esse disco é o mais recente até o momento. Em janeiro de 2019 anunciaram que o guitarrista de turnê, Mike Gurnari, tinha se tornado um membro fixo da banda. Sinônimo de lealdade à cena e autenticidade, o Madball é uma referência obrigatória quando se fala de hardcore nova-iorquino. Foram e continuam sendo influência para gerações de bandas ao redor do mundo, especialmente a galera do hardcore beatdown e até bandas de metalcore e hardcore new school, como Hatebreed e Terror. O que começou como um moleque gritando em cima de um palco no momento descontraído dos shows acabou virando uma máquina de guerra musical com décadas de estrada e discos que entraram para a história do hardcore. Suas letras abordando os habituais temas de lealdade, cotidiano das ruas, família, de sangue da cena, descrença nas autoridades, lutas pessoais, superação, união, senso de comunidade, valor da autenticidade e orgulho hardcore, ressoaram com fãs no mundo todo e deixaram claro que para ele esses valores eram fundamentos inegociáveis do hardcore. Não são letras sofisticadas ou poéticas, mas diretas, sinceras e carregadas de sentimento, algo essencial ao hardcore. Desde os anos 80, honrando o nome do hardcore e levantando sua bandeira, os caras têm um legado eterno na cena e serão sempre lembrados como exemplo de fidelidade ao estilo. Dentre tantas contribuições da banda, talvez a maior delas seja a visão de que o hardcore vai muito além de um mero estilo musical. É um estilo de vida do qual seus adeptos devem sim se orgulhar. E aí, curtiu esse mergulho na história do Madball? Está inteiro aí? Se estiver, deixa aquele like e comenta qual a sua música favorita e disco preferido do Madball? Não esquece de compartilhar para fortalecer a divulgação das bandas e do canal. E clica no botão de inscrição, porque aqui o hardcore vive. Como diria o Madball, os anos passam e as pessoas mudam, mas eu permaneço verdadeiro aos meus caminhos. O hardcore é a minha vida e eu carregarei esse nome. Valeu, galera!